Então vamos à palavra desta manhã. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 1. E nós vamos ler versos 16 e 17, onde nós estamos já há 4 lives, né? Romanos capítulo de número 1, versos 16 e 17. Vou ler. Pois não me envergonho do Evangelho. Vamos perguntar, por que, Paulo? E ele responde, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não, se revela no Evangelho. Aí ele fala o que falamos domingo passado, de fé em fé, como está escrito. Como é que o justo vai viver? O justo, ele vai viver, tem várias traduções, por meio da fé, por meio da sua própria fé. Então, nós estamos nessa série de meditação, nesta carta de Paulo aos Romanos. Por que temos feito isso? Porque se eu quiser compreender claramente o Evangelho da graça de Deus, eu preciso conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Porque Romanos é uma exposição daquilo que é Evangelho. Geralmente a gente pensava que Evangelho era isso. Olha, a mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus, foi curada. Mas isso não é Evangelho. A fé que Jesus disse que ela teve, era uma fé que não conheceu nada do que aconteceu na cruz e nada das revelações do Evangelho que vem depois da cruz. O leproso foi curado, nossa, é lindo o leproso ser curado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus veio, tocou no leproso e falou assim, quero que você fique limpo. É lindo isso, mas o que esse leproso conheceu da obra da cruz? Eu tenho que sempre dar essa abertura para mexer com a tua mente. Ele creu em Jesus Cristo, creu, uma fé que teve um milagre ali. Jesus Cristo estava presente fisicamente, ele creu. Mas não é Evangelho isso, porque Jesus não foi para a cruz. E as verdades do Evangelho não foram reveladas ainda, estão ocultas, só lá na frente vai ser Evangelho. Agora, eu quero compreender o que é o Evangelho, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos, porque ela é uma exposição daquilo que é Evangelho. Não é muito empolgante, carta de Paulo aos Romanos. As pessoas querem coisas que empolgam. Afirmações assim, hoje a tua vida vai ser transformada. É hoje que Deus vai quebrar as cadeias do seu sofrimento, receba. Hoje é o dia do milagre. Olha, até falei a língua estranha aqui. As pessoas estão atrás de coisas que empolguem, que é tudo para hoje, que vai acontecer hoje. Hoje é o dia do milagre, hoje é o dia que você vai ficar rico, hoje é o dia da mudança, hoje. Então as pessoas estão embriagadas com pregações assim. Quando chegam em Romanos é desagradável, porque não tem muita afirmação sobre isso. Não tem muita empolgação, porém, para quem tem entendimento, é empolgante porque revela coisas profundas e extraordinárias a respeito do Evangelho. E Evangelho, você já sabe, não é Velho Testamento. A Bíblia toda é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, mas é claro, o Velho Testamento todo é inspirado por Deus, é a palavra de Deus, mas é claro. Mas o Evangelho não é a Bíblia toda, o Evangelho eu vou encontrá-lo e entendê-lo nas cartas de Paulo, porque o Evangelho foi revelado diretamente a Paulo, o Evangelho da graça de Deus. Então, no meio de toda a Bíblia, tem as cartas de Paulo que eu preciso conhecê-las profundamente, e nelas eu vou entender aquilo que é Evangelho. Então, Romanos é uma exposição do Evangelho. Então, nós lemos, vou ler de novo. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego. Temos falado isso já umas 4 lives passadas. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver como? Pela fé.
Agora, eu quero perguntar para vocês que estão acostumados a frequentar aqui a igreja sabem bem disso. Mas quem é esse justo? O que Paulo tem em mente quando ele fala que existe uma pessoa chamada justa? Essa pessoa tem um modo de vida, essa pessoa não vai viver como os demais vivem. Essa pessoa que Paulo a qualifica como justa, só tem uma forma dela viver e ter a vida dela. Não é a mesma forma do mundo, não é a mesma forma da religião. Esse justo, ele vai viver por um único meio que o Evangelho apresenta. Ele vai viver por meio da fé, por meio da vida, por meio daquilo que ele acredita. Agora, quem é o justo? Quem é o justo? Será que nós somos justos? Você pelo YouTube, quem é o justo? Você é o justo. Então nós vamos trabalhar nisso, esse leitinho que eu vou dar para vocês, principalmente para o pessoal do YouTube. Quem é o justo? Então vamos àquela ilustração que eu já dei aqui umas 10 vezes. Não tenha repugnância pela repetição das coisas. Vamos lá, uma pessoa deve 2 milhões de reais. Tem uma sentença sobre ela, ela deve 2 milhões de reais. O credor dela tem toda a documentação assinada por ela, tem a prova de que ela é devedora. Pesa sobre ela essa sentença, ela deve 2 milhões de reais. Ela não tem com que pagar, ela não tem recursos para pagar, ela não tem como sair dessa situação, ela está totalmente condenada, e a sentença dessa dívida é prisão perpétua. Ela vai ser presa e ela vai morrer na cadeia, ela vai morrer lá, vai viver presa até o fim da vida. Ela não tem como pagar, não tem recursos, ela está literalmente condenada. Está claro isso na tua mente? Né? Está simples esse entendimento? Ela não tem forças para sair dessa situação, não tem condições de pagar. A única coisa que ela tem condições de fazer é se submeter à condenação e nada mais. Aí alguém que tem condições de pagar, sabe da situação dela, entenda isso, e vai para o credor dela e diz, quanto é que ela deve? O credor diz, 2 milhões de reais. A pessoa não tem com que pagar, está condenada, ela por si mesma não pode fazer nada. Então esse homem, essa pessoa que tem condições de pagar, ele tem recursos, ele vai diante do credor, daquela pessoa devedora, assume o lugar dela, chega para o credor, está aqui os 2 milhões de reais. Agora me dá toda a documentação, a prova, me dá o escrito de dívida aqui. Aí o credor dá tudo aquilo que provava que aquela pessoa era devedora. Essa pessoa a substituiu, tinha recursos para pagar, pegou o dinheiro dela, pagou toda a prova que condenava aquela pessoa, jogou, queimou tudo, acabou. Ele quitou a dívida no lugar dela. Ele não era o devedor, mas ele assumiu o lugar do devedor, foi para o credor e quitou a dívida. E o benefício de tudo isso não vem para ele. O benefício de tudo isso é dado gratuitamente para aquele que era o verdadeiro devedor. Hoje o verdadeiro devedor não é mais, porque ele foi justificado da dívida. Ele foi justificado, ele era o devedor. Mas alguém tomou o lugar dele, pagou o que ele devia, resolveu o problema dele. Ele foi justificado, ninguém pode chamá-lo mais de devedor, de culpado. Por quê? Porque a dívida foi paga, alguém assumiu o lugar dele e ele recebeu todo o benefício. Hoje ele é uma pessoa livre, sem dívida, a sentença que o condenava não existe mais, foi abolida, não existe mais, foi paga, e ele se tornou uma pessoa justificada, não pesa mais sobre ele nenhuma sentença, nenhuma dívida, nenhuma condenação. Foi arrancado de sobre ele tudo aquilo que pesava sobre ele.
Então é justamente isso que Cristo fez por nós que cremos. Nós éramos os devedores. Nós éramos os pecadores, nós estávamos debaixo de maldição, sobre a nossa cabeça pesava a sentença da lei, e nós não tínhamos como resolver o problema. Nós estávamos entregues, mortos nos pecados, sem condições de fazer nada. Então Cristo, que tinha condições de fazer isso por nós, Deus se encarnou na pessoa de Cristo, Ele vem, assume o nosso lugar, nos substitui. E na cruz do Calvário Ele vai pagar aquilo que nós devíamos. Olha, isso parece ser tão simples, mas é gigantesco, extraordinário. Então quando Cristo vai para a cruz, Ele vai assumir sobre Ele a nossa culpa, as nossas maldições, as nossas dívidas. E Ele vai quitar isso na cruz. Ele vai pagar definitivamente. Ele vai resolver o problema da nossa condenação, do nosso pecado, da nossa dívida, definitivamente. E quando Ele vai para a cruz, Ele morre ali na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é cravado na cruz e Ele morre. Ele quitou tudo aquilo que nós devíamos para sempre. E o benefício de tudo isso nos é dado a nós que cremos. Então não pesa mais peso de condenação, sentença condenatória, não pesa mais as maldições. Tudo foi removido por Ele na cruz, porque nos substituiu, removeu definitivamente, não pode voltar mais. Então, quando eu creio, quando você crê em Jesus Cristo, essa verdade se torna a tua vida, ela se cumpre na tua vida, você passa a ser justificado. Cristo te justificou, pagou o que você devia, limpou o teu nome, limpou a tua dívida, e você passou a ser justificado, não pesa mais nada sobre você. Aí você pergunta, mas eu não mereço, eu não fiz nada, o que eu fiz? Nada, você não tinha condições de fazer, porém, alguém que tinha condições fez por você no teu lugar na cruz. E hoje Deus te olha, você precisa entender como Deus te vê. Deus te olha através da obra da cruz. Deus te olha justificado, sem dívida, sem culpa, sem condenação, sem diabo na tua vida, porque o diabo na cruz, Deus deu um jeito nele. Deus te olha e te vê justificado. Agora, eu e você precisamos nos ver justificado. E a visão que eu tenho que ter é aquilo que a palavra de Deus me dá. Nós fomos justificados, definitivamente justificados. O nosso nome está limpo, não devo mais nada. E depois Paulo fala em Romanos 8:1, não há mais condenação. Nenhum justificado vai ser condenado. E você não fez nada para alcançar isso. Cristo fez tudo por você. E te deu gratuitamente. Olha a graça de Deus. Então é só crer. E tudo isso se cumpre na minha vida. Vamos para a palavra? Vamos ler versos. Coisas que você já sabe de cor. Colossenses, não tem como não passar por lá. Colossenses, capítulo de número 2. Isso aqui mata a doutrina de pagar preço. Na mentalidade dos religiosos evangélicos, tudo tem um custo. Eles vão falar assim, ó, Deus fez 50%, você tem que fazer 50%. Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer a sua. Não! Em questão de justificação, Deus fez tudo. Eu não tenho que pagar preço. Eu não tenho parte para fazer, eu não tenho 50% para fazer. Cristo fez a obra completa, liquidou tudo que precisava ser feito. Eu só recebi os benefícios pela fé. Então essa doutrina de que eu tenho que jejuar muito, pagar preço, eu tenho que sofrer, eu tenho que subir no monte, tudo tem um custo, Deus está me cobrando coisas. Ele não está cobrando nada, eu não tenho que pagar preço por nada. A minha parte Cristo fez na cruz, está tudo pago. Isso aí acaba com essa mentalidade escravocrata,
de fazer coisas para pagar preço, que está na cabeça principalmente dos pentecostais. Então, Colossenses 2, verso 14, o que diz? Está aqui a prova, está aqui a sentença, olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra quem? A dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Quais ordenanças? As ordenanças da lei. Ela nos prejudicava, nos era prejudicial. Ela removeu inteiramente essa dívida, fazendo o quê? Cravando ela onde? Não pode ser, não. Você tem que acreditar nisso. Você é internauta, você tem que acreditar nisso. Vou ler de novo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era quem? Contra nós. Que constava do quê? Olha lá a nota promissória, ordenanças. Ordenanças da lei. Nos era prejudicial, nos prejudicava, nos condenava. Removeu inteiramente. Ele deixou um pouquinho lá para mim resolver o problema? Não. Ele removeu inteiramente. Olha lá, removeu inteiramente. Removeu tudo. Removeu inteiramente. Aonde é? Encravando na cruz. Então, quando Cristo está ali na cruz, a dívida que era contra nós foi cravada, destruída, paga ali na cruz. Então, não temos mais nada a pagar. Olha como a morte de Cristo é extraordinária, como o sacrifício dele é extraordinário. Por isso que Paulo falava ali em 1 Coríntios capítulo 1, nós pregamos Cristo crucificado. O que Paulo pregava? A obra da cruz. O que é o Cristo crucificado? É uma exposição de tudo aquilo que aconteceu na cruz. Paulo falava, nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Os judeus não aceitavam Jesus Cristo. E loucura para os gentios. Os gentios religiosos não entendiam nada da cruz. Se você falasse isso que eu estou falando hoje para você, e você pode falar isso até o dia de hoje, no meio de judeus, eles vão achar isso repugnante, vão falar que é anátema, que é maldição. Mas para os que foram chamados, Paulo fala, pregamos Cristo crucificado, Paulo fala, poder de Deus e sabedoria de Deus. Na semana passada falamos isso, que o Evangelho é como um quebra-cabeça. Cristo é a primeira peça do quebra-cabeça que vai te dar a imagem do Evangelho. É o Cristo crucificado, você põe ele lá no tabuleiro, ali. Agora você vai pegando as verdades do Novo Testamento e encaixando nele, uma na outra. E a imagem vai crescendo, e você vai encaixar nele a justificação, a redenção, o selo com o Espírito Santo, a reconciliação, a filiação, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Você vai encaixando tudo nele até que você olha e fala, nossa, olha o Evangelho. O personagem central é o Cristo crucificado. Olha a verdade que ele trouxe em volta dele. É que nem um girassol. Você já viu um girassol bonito, aquela planta? Tem um miolinho ali marronzinho, e aquelas pétalas amarelinhas saem, são dezenas delas, e formam aquela imagem bonita. Aquele miolinho é o Cristo crucificado. A beleza que torna o girassol belo são as pétalas amarelas. Aquilo é as verdades em torno do centro, que é Jesus Cristo. Então, pelo amor de Deus, gente, olha eu falando pelo amor de Deus aqui. Está tudo pago. Está tudo removido na cruz. Está tudo feito. Aquele devedor não tinha condições de pagar, e nós não tínhamos condições de pagar. Então Cristo assumiu o nosso lugar, e ali Ele quitou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Removeu inteiramente, tirou, quitou, removeu inteiramente, cravou Ele na cruz. E na cruz ele fez uma outra coisa, olha o verso 15. E despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E ali na cruz Deus deu um jeito no diabo. Despojou, é como você pegar uma pessoa e despila, deixá-la nua, sem nada. Nada. Foram todos despojados.
Então Cristo quitou tudo. Ele resolveu o problema. O escrito da dívida acabou, a lei acabou, a acusação acabou. Deus, quando me olha, agora Ele me vê através da obra da cruz, justificado. Ele não pode mais ir antes da cruz, pegar uma coisa lá e pôr sobre mim e dizer que eu estou devendo. Ele não pode mais ir lá na lei, no judaísmo, no Velho Testamento, pegar coisas lá para pôr sobre mim, porque aquilo foi quitado, aquilo acabou. Então eu vou repetir a mesma coisa. Por que a turma só vive pregando o Velho Testamento, trazendo o judaísmo, pondo na frente da cruz? Porque eles estão trazendo coisas que já acabaram na cruz. Eles estão trazendo maldição, trazendo culpa, trazendo peso, trazendo obras que Deus removeu e pondo antes na cruz e dizendo, você tem que pagar o preço. Se o próprio Deus anulou, cancelou, pagou e removeu o que era da velha aliança. Agora eu preciso me ver assim. Quantas vezes eu, nas minhas fraquezas, quando eu perco a paciência, me irrito, fico triste, me vejo na alma meio caído, falando, não, isso é só a minha alma escravizada pela carne, eu sou justificado. Quando vêm as adversidades, os problemas da vida, eu tenho que me ver como a palavra mostra que eu sou um justificado. Não é? Não pesa mais sobre mim condenação nenhuma. Quando a minha consciência quer me acusar às vezes eu me irritei com alguém, meu Deus, não, apesar de eu ter feito isso, é porque eu estou na carne, mas eu sou um justificado. E o mundo invisível, o mundo de Deus, os anjos, quando eles me veem justificado. Está bem claro isso? Tudo pago, tudo quitado, tudo resolvido. Agora o problema é a pessoa entender que ela só alcança isso por mérito próprio, por fazer coisas, por frequentar a igreja, ser dizimista, fazer a obra de Deus, fazer jejum, sobe monte, desce monte, pega objetos orados, porque na maior parte da cabeça dos evangélicos, eles estão sendo triturados por essas coisas e não para. A pessoa está 30 anos na igreja fazendo a mesma coisa e não acaba, nunca termina. É uma escravidão contínua na vida deles, eles não conseguem entender. Então ele está lá jejuando, pagando preço, é vigília, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer minha parte. Ele não descansa, ele não entende que isso tudo dá em nada. Ele não entende. Então ele está angustiado, se matando, lutando, não põe certa roupa. Esse dia mandou no WhatsApp, numa das pregações, uma pergunta assim. Uma moça que provavelmente ela gosta de se pintar, ela falou assim, pastor, por que nas igrejas proíbe pintar as unhas e passar um batom? Eu respondi para ela, olha, é na igreja que proíbe, a Bíblia não proíbe. Lembra a rainha Esther lá na Velha Aliança? Para o rei escolher ela, que tratamento de beleza ela teve lá, quantos olhos passou, quanto regime fez, lembra? Está lá na Bíblia, não era uma serva de Deus? Então a igreja proíbe. A igreja, às vezes a doutrina ultrapassa a Bíblia, põe jugo na cabeça das pessoas e proíbe um monte de coisa que a Bíblia não proíbe. Está bem claro isso, meus irmãos? Então vamos lá, Gálatas, para a gente entender isso. Você pode me dar uma aula, aqui na igreja você pode me dar uma aula disso. Gálatas 2,16, Paulo está explicando isso para os Gálatas. Os Gálatas se voltaram para a lei, deixaram a graça de Deus de lado, e começaram a tentar alcançar isso que eu estou te dizendo, praticando lei, guardando o sábado, fazendo as festas do Velho Testamento, e se voltaram as costas para o Evangelho da Graça. Então, entre muitas coisas, Paulo está explicando no verso 16, sabendo contudo, eu tenho que saber, que o homem não é justificado por obras da lei e por nenhuma outra obra, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo? Para mim alcançar essa justificação, não tem nada que eu possa fazer. É impossível para o homem fazer uma obra boa
e levá-lo a um nível de justificação, essa que vem da cruz. Então é impossível para o homem alcançar por esforço, por jejum, por pagar preço. A justificação é impossível para o homem. Então Paulo está dizendo, eu tenho que saber isso, contudo que o homem não é justificado por obras da lei, por esforço próprio, por disciplina da carne, porque ficou sem comer, porque deu algum dinheiro para a igreja, porque tem que estar na igreja segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, domingo de manhã, à tarde, à noite. Isso mata esse sistema religioso. Isso mata o sistema religioso. Vou brincar com você. Sabe o que é uma igreja saudável? É uma igreja que pelo menos uma vez por semana você tem que ter culto. Se fosse possível 2, um de culto e um de ensino, melhor ainda. Aí sobra 5 dias da semana. O que você vai fazer? Cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar das tuas coisas. Não é esse sistema religioso. Segunda-feira, dia da vitória. Terça, dia do Espírito Santo. Quarta, dia da bênção. Quinta, dia da família. Sexta, libertação. Sábado dos jovens. Domingo de manhã, à tarde e à noite. Essa coisa que suga a vida da pessoa, ela tem que ficar dentro de uma igreja a vida inteira. Igreja saudável é que deixa os membros cuidar da sua própria vida, do seu trabalho, não controlam a vida dele, a frequência deles na igreja a cada momento. Eles são livres. O que passar disso é escravidão. Então, não existe nada que o homem possa fazer para alcançar esse mérito. Ele não tem com que pagar. Não tem como resolver. Olha a situação do homem sem Jesus. Ele está totalmente debaixo da sentença de condenação. Então Paulo está explicando, eu tenho que saber que o homem não é justificado por nenhuma obra que faça, o homem não alcança isso por esforço próprio, nenhuma obra da lei. E sim, quando ele crê em Jesus Cristo, os benefícios vêm para ele. Aí Paulo fala, também eu tenho acreditado em Cristo para que fosse justificado pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei, presta atenção, ninguém é ninguém. Coitado daquele que guarda o sábado e acha que o sábado sendo guardado vai salvá-lo. Coitado daquele que fica guardando as festas judaicas e acha que isso vai resolver o problema da vida dele. Coitado daquele que traz os símbolos do Velho Testamento e põe na igreja, achando que esses símbolos do judaísmo têm algum valor. Castiçal, Arca da Aliança. Está cego. Por obras da lei, presta atenção, ninguém. Pelo seu jejum, que isso vem de lá, ninguém. Olha, vamos supor que você encontra alguém com muita fome. Se você der um prato de comida para ele, é bom, faça isso. Mas você não vai ser justificado porque fez isso. Fez uma coisa boa, mas não chega no nível daquilo que Jesus Cristo fez. Então, por obras da lei, entende? Ninguém. Então, eu tenho que tocar nesse ponto de novo para você. Você já cansou de ouvir isso? Olha o grande véu, o grande engano, pegar a igreja do Novo Testamento, enfiar a igreja nas pregações do judaísmo e manter a igreja lá, pregando a mesma coisa. Deus fez isso para José, vai fazer, olha Moisés, olha Isaías, olha José fez isso, olha lá, caiu fogo do céu, olha o monte, olha, entende? É levá-la para a escravidão. Viver debaixo de escravidão é trazer sobre si uma culpa que o próprio Deus tirou, uma condenação que foi removida na cruz. Por isso o grande véu, ele vem do Velho Testamento. As maiores falsas doutrinas vêm do judaísmo, do que está lá na Bíblia, que foi dado por Deus para aquele tempo e o próprio Deus removeu. Então ninguém será justificado. Vamos para frente. Romanos, volta lá. Esse é o justo. Romanos capítulo de número 3. Nós vamos passar tudo isso mais a limpo para frente. Então, Romanos capítulo 3, vamos ler aí bastante versos, do versos 21 a 31, vamos lá. Mas agora, olha lá, veja a vírgula aí, veja isso na sua Bíblia. Mas agora lá, sem lei, ou a parte da lei, está escrito isso aí na sua Bíblia? Então, o que ele fez? Paulo fez o quê? Pôs a lei de lado, sem lei. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus.
Olha lá, testemunhada pela lei e pelos profetas. Por que testemunhada pela lei se Deus pôs a lei à parte? Porque a lei era testemunha que o homem era condenado, incapacitado de salvar-se a si mesmo. Então a lei foi testemunha que para o homem era impossível salvar-se a si mesmo, precisava de um salvador. Continuando. Verso 22, justiça de Deus, ela mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, os que acreditam. Eu estou pregando isso aqui para você, para crente. Isso aqui não é válido para quem está no mundo perdido, não entende nada do Evangelho, está em outra religião que não entende nada da Bíblia. Eu preciso saber separar. Isso aqui é só para quem acredita, para o crente verdadeiro. O perdido, essa carta não foi escrita para ele. Entende isso? Ele não sabe nada. Isso aqui é para gente salva. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, olha lá, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Agora ele vai mostrar no verso 23 o estado de todos os homens, como todos estavam, olha lá, pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus. Todos debaixo de condenação. Não tinha um que pudesse fazer alguma coisa boa e ser justificado. Agora olha lá, ele começa, verso 24. Sendo justificados de graça, gratuitamente. Sendo justificados o quê? Pagando preço? Gratuitamente, ela mediante a redenção que existe em Cristo, a redenção. Então, como que nós somos justificados? Cristo pagou tudo, me deu os benefícios gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo. Em Cristo nós somos redimidos, é uma parte do quebra-cabeça. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, ter deixado sem punição os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista lá a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Jesus, ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora ele vai fazer uma pergunta que talvez você não entenda. Onde, pois, a jactância? O que é a jactância? É o homem natural preso na carne, religioso, tentando fazer uma obra que se iguala ao que Cristo fez na cruz para ser justificado. Vocês estão entendendo? O que é a jactância? É o esforço. Não, eu vou ser justificado, eu vou pagar preço, eu vou pagar é o homem se esforçando, suando, se matando de fazer coisas para alcançar um nível de justificação que só Cristo fez isso na cruz, ninguém alcança. Então o homem pensa que ele é bonzinho, ele pensa que fazendo coisas boas ele vai alcançar. Ele pensa que se trancando num convento, pondo uma aliança no dedo e nunca tendo uma relação sexual, ele vai ser noiva de Cristo, ele é santo. Ou se enfiar num mosteiro e ficar lá o tempo todo aquela reza japonesa, aquilo, ele vai, não tem jeito, pode ficar sem comer. Onde, pois, está a arrogância do homem natural religioso de alcançar isso que foi dado de graça? Não tem condições. Por melhor obra que eu faça, a fonte é contaminada. Quando chega diante de Deus, chega manchada pela carne. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, quer dizer, todo suor do homem, todo esforço do homem foi excluído. Por que lei? Pela lei das obras? Não. Pela lei da fé. Agora que eu creio em Cristo, se cumpre a lei da fé na minha vida, eu creio em tudo aquilo, então Deus exclui todo esforço humano. Eu sou justificado porque eu acredito em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Olha que liberdade, olha o que evangelho. Aí ele continua dizendo, ele vai chegar a uma conclusão no verso 28, olha lá. Concluímos, pois, que o homem é justificado. Como? Olha lá. Independentemente do que? De obras da lei. Então o homem é justificado independente de qualquer obra. Quem é o justo que nós estamos lendo aí em Romanos? É esse que foi justificado por Jesus. É esse que vai viver pela fé
Aonde? Naquilo que Cristo fez. Isso que é viver pela fé. Verso 28, leia de novo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Agora ele vai mostrar lei e graça. Não é também dos gentios? Graça, né? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só lá. Como ele vai justificar o que está debaixo de lei e o que não está debaixo da lei? Visto que Deus é um só, o qual justificará pela fé o circunciso que está debaixo da lei, e mediante a fé o incircunciso que não vive guardando a lei. Só pela fé que o homem vai ser justificado. Debaixo da lei ou fora da lei, o homem vai ser justificado só quando ele acredita em Jesus Cristo e naquilo que ele fez. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Por que confirmar a lei? Paulo fala isso. Porque a lei provou que para o homem era impossível se tornar justo. Então a lei condenou o homem, a lei estava com a razão. Então a lei dizia: não seja mentiroso, mas todos mentiam. Não cobice. Vamos pegar só o mandamento da lei: não seja mentiroso. Você já mentiu na vida? Eu acho que até agora anda mentindo para se safar de alguma coisa. Pronto, já perdemos a salvação. Vocês estão entendendo? Está entendendo ou não? Não tem um que nunca mentiu. Pega uma criancinha pequenininha, você fez isso? Não, mentiu, ela fez, você sabe que ela fez. Você ensinou ela a mentir? Não, a natureza dela já nasce mentirosa. Então a lei confirma. Por que ele está dizendo que a lei confirma? A lei confirmou que para o homem era impossível ser justo diante de Deus, ser justificado, viver sem punição. Então a lei, a fé, o que Cristo fez, confirmou. De fato a lei estava com a razão. Por isso que ele nos tirou da lei e nos justificou. Está bem claro isso? Então não se iluda. Você é um defeituoso grande. Você falha todo dia. Você tem erros na tua cabeça aí, terríveis. Você tem tentações terríveis. Olha cada loucura que se passa na sua cabeça. Deixou de ser justo? Não, Deus sabe que a sua natureza é assim. Porém, você foi justificado de tudo isso. Você está entendendo? Olha a grandeza da morte de Cristo na cruz. Um pouquinho mais para frente, vamos lá. Aqui no capítulo 4 de Romanos, vamos ler os versos, capítulo 4, versos 6 e 7. Duas coisas que tiram peso, olha aqui. Que você tenha os olhos do coração iluminados para entender. É assim também que Davi declara ser bem-aventurado, olha bem, o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Agora olha o verso 7, isso aqui é miraculoso. Bem-aventurado quer dizer muito feliz, aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. O que, pastor? Verso 7 de novo. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Somos nós? Somos nós. Tivemos a iniquidade perdoada e todos os pecados foram cobertos por aquele sangue derramado na cruz. Não somos nós. Então isso foi removido. Feliz é aquele a quem o Senhor não vai mais imputar o pecado. Somos nós. Por quê? Porque o pecado foi imputado sobre Jesus na cruz. Ele não pode tirar daquilo que Cristo levou na cruz, trazer de volta e imputar a mim. Cristo pagou, removeu e acabou. Feliz aquele a quem o Senhor não vai imputar mais o pecado. Você foi justificado? Se ele removeu o pecado na cruz, porque ele vai antes da cruz, aquilo que ele mesmo terminou, pegar de volta para trazer, para me culpar, então ele já não é mais Deus, o sacrifício não foi perfeito, Jesus falhou. Então Deus não pode mais imputar a condenação sobre a minha vida e me imputar o pecado, porque Cristo levou ele na cruz. Olha isso aqui. Será que você entende o que eu estou dizendo? Você está entendendo isso? Olha como ele nos inocentou. Então, quem está na lei vai falar assim, vai mandar lá,
no comentário da pregação de hoje. Então eu posso beber, fazer o que eu quero, não vou perder a salvação. É porque a cabeça deles, eles querem fazer isso. Quer dizer, pastor, que ele não me imputa mais o pecado? E agora? Paulo diz em Colossenses: fazei morrer a vossa natureza terrena, ira, discórdia, prostituição, paixão, lascívia, mentira. Agora, ele não me imputa mais o pecado. Mas agora eu tenho um compromisso sério com Deus, levar à morte a minha natureza terrena, porque a minha natureza terrena é traidora, é diabólica, então ela tem que ir sendo morta pouco a pouco. Eu não posso mais ser o 3M, o maior mentiroso do mundo. Eu tenho que ir corrigindo, porque agora eu sei o que é, o que não é. Aquela coisinha camufladinha, agora eu tenho que ir corrigindo e eliminando essas coisas da minha vida. Eu tinha mania de ficar julgando e condenando todo mundo. Agora, quando eu vou fazer isso, tem um alarme. Oh, não faça mais isso, deixa a pessoa lá, não é a tua vida, não é você. Por que você vai julgar e condenar ela segundo a tua forma de ver? Então tem que ir levando à morte a natureza terrena. Então, debaixo da graça, a responsabilidade é dobrada. Pastor, e se eu não levar à morte a natureza terrena? Então, o que Paulo diz lá em Gálatas? Aquilo que você plantou, você vai semear. Você semeou para a tua carne, você é salvo e justificado, não é imputado o pecado sobre você. Tudo bem, mas você está semeando coisa na tua carne maligna, discórdia, briga. Você vai colher tudo isso aí. Você vai semear na carne, vai colher a corrupção que a tua carne vai trazer. Você semeia engano, enganação, exploração, mesmo sendo crente. Uma hora vai vir alguém muito maior que vai te explorar e te enganar 100 vezes mais. Perdeu a salvação? Não. Você semeou para a carne, da carne vai colher a corrupção que você fez. Então, andar em liberdade da graça de Deus não é fazer qualquer coisa. Você tem que ser verdadeiro, honesto, na medida do possível. Você está preso numa sociedade terrível. Se você trabalha no comércio, você é tentado a fazer coisas, dá um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, o tempo todo. É ou não é? Então, a liberdade que a gente tem na graça, a gente se submete a Deus para andar na linha. Mas o Senhor não imputa mais a condenação sobre você, nunca mais. Ele não pode desfazer aquilo que Cristo fez, porque foi perfeito. Está claro isso? Sim ou não? Vamos para o capítulo, olha, desde o capítulo 4 e 5, Paulo só trata de justificação. Nós vamos rever tudo isso de novo. 2 capítulos inteiros só explicando isso que eu estou te falando. Capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé. Olha que coisa linda. Temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu fui justificado? Pela fé, eu acreditei no que Ele fez. Fui justificado. Agora, o que acontece? O pecado foi removido. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Não existe mais a parede da separação entre eu e Deus. Não existe mais muralhas entre eu e Deus. Jericó caiu e nunca mais se levantou. Não tem mais obstáculos entre eu e Deus. Eu não preciso do intermediário para interceder por mim diante de Deus. Eu não preciso de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de um sacerdote. Olha, fala para Deus isso para mim, eu estou aqui, vai falar lá. Não precisa de Maria para falar fala com a Maria que ela fala para o filho. É mentira religiosa isso. Não tem mais obstáculo entre eu e Deus. Justificados pela fé, estou em paz com Deus. Eu tenho acesso direto a Deus. Qualquer um de vocês tem acesso direto a Deus. É que a tua carne não deixa você ver isso. A religião de tantos anos sempre precisou de alguém para se chegar a Deus. No catolicismo tem um santo para cada dia. Agora tem uns 3, 4 santos para um dia só. Não é? Eu era criança, ia lá na igreja de Santana, ali no bairro de Santana, no metrô. Tinha um altar para cada santo. Me ajoelhava no pé de todos eles, me ajuda, eu quero sair das drogas, me ajuda, São Benedito, por favor, São José, me ajuda, Paulo, São Paulo.
Eu não sabia que eu tinha acesso direto a Deus. Assim, hoje você vê uma igreja voltada para o Velho Testamento acreditando em objetos orados para ter acesso a Deus. Bebendo água em cima de televisão. Agora a televisão está tão fina, acho que põe do lado, né? Entende? Crendo em rosa, criaram um monte de intermediário, uma macumba disfarçada. Como se Deus, eu vou chegar a Deus, pega a rosinha, Deus me abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A mentira, falso evangelho. Tenho paz com Deus agora. Quando Deus olha para mim, me vê justificado. Quando eu vou diante de Deus, não vou com a cabeça cheia, condenada. Eu vou justificado, eu tenho paz com Deus. Tenho paz com Deus, não tem mais condenação. Qual o mérito meu nisso? Nenhum. O mérito vem da cruz. Por isso, a nossa riqueza, a nossa glória, presta atenção, o nosso orgulho, a nossa satisfação está na cruz, naquilo que Ele fez, e entender isso. Aí está a nossa, eu sou muito rico, eu acredito no que Ele fez na cruz, sou milionário. Eu compreendi depois de 20 anos o que Ele fez na cruz de uma forma maior e mais clara. Isso é a minha riqueza. Isso é a minha riqueza. Religião não pega mais. Religião não pega mais. Sinto que às vezes pessoas que ficaram anos ouvindo o Evangelho da Graça, se largaram o Evangelho da Graça, nunca entenderam, meu Deus. Agora voltaram para as pregações do Velho Testamento, estão lá escravizados nas mesmas coisas, com o mesmo medo, a mesma prisão, o mesmo diabo se andando em volta delas, mesmo voltaram para trás. Justificados, pois, pela fé, tenho paz com Deus, olha lá, por intermédio de, tenho paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, o centro de tudo. Por intermédio de quem, que é Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, olha lá, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, através de Cristo, do que Ele fez, eu tenho acesso pela fé a esta graça. Estou firme em quê? Na graça. E nos gloriamos o quê? Na esperança da glória de Deus. E depois você pode reler tudo isso de novo. Então, quem é o justo? Que Paulo fala em Romanos 1, 16, 17. Não é aquele que se acha justo. Não é aquele que põe um paletó e gravata, se acha mais santo do que o outro, se acha justo. Isso tudo é justiça humana, é coisa que o homem faz, é religião, são rituais, costumes dentro da igreja. Não é esse o justo que Paulo fala. Quem é o justo que vai viver por meio daquilo que ele acredita? É esse que foi justificado por Jesus na cruz. Esse é o verdadeiro justo. E qual será o modo de vida dele? Ele vai viver por meio da fé. Fé em quê? Fé no Evangelho da graça de Deus. A nossa vida, veja bem, eu posso estar enfrentando problemas, dificuldades. Quem não está com um problema financeiro? É difícil hoje encontrar alguém que não está meio apertado financeiramente, né? O preço dos produtos, da comida subiu, tudo subiu. Você ia lá no mercado com R$200, trazia meia dúzia de sacolinha. Agora traz duas, o mesmo produto, não dá nem para trazer os mesmos produtos, né? Quem não está apertado financeiramente, se você não está, glória a Deus, né? A gente passa pelas mesmas coisas. Mas nós vivemos pela fé, eu continuo justificado, liberto do império das trevas, não perco a salvação, sou filho de Deus, eu vivo pela fé no Evangelho, pela fé nesse conhecimento, e ninguém me tira disso. É contraditório, porque você vai assistir um jornal na televisão, ou o que vem pelo YouTube, é uma linguagem morta, de morte e de destruição, contra o governo, a favor do governo, pondo o mundo em pânico, é tudo ao contrário. Mas aqui na minha cabeça, no meu coração, eu vivo pela fé,
no Evangelho. O Evangelho não é essas coisas que vêm pelos jornais. Não é isso, não é os acontecimentos do mundo atual. O Evangelho é o que Cristo fez na cruz e eu os conheço. Então, estou firmado no Evangelho, eu vivo pela fé. Faltou alguma coisa, eu sou justificado, liberto do império das trevas. Continuo firme na fé do Evangelho. Não vou me abater por isso, eu sei quem eu sou. Sou um justificado e ninguém aí me acusam disso, me acusam daquilo. Pode me acusar, mas eu não sou isso. É o meu defeito que aparece, eu não sou isso. Eu sou justificado, ando pela fé. Essa fé é que vai te dar vitória contra todo mundo. A pessoa, pastor, o senhor não prega o tempo do fim. Eu não vou pregar nada de volta de Jesus, de Apocalipse. Nem me interessa, porque eu sou justificado, sou salvo. E quando ele vier, eu sou um que vou embora com ele. E aí, quanto mais rápido ele voltar, melhor. É alegria, não é tristeza. Sabe por que eles têm medo das coisas do tempo do fim? Porque eles não se acham salvos. Eles estão na doutrina da lei, do jugo. Ele se sente perdido. Ele fala, não, Jesus, não volta não, que é só sofrimento. A volta de Jesus para nós é alegria, é regozijo, é libertação desse corpo, libertação da terra, dessa vida de escravidão. É alegria para nós. Agora, quem não está no Evangelho é pavor. Você vai subir, num jejuó, não vai subir, não vem na campanha, se Jesus voltar, você vai ficar. É só ameaça, é isso que está na cabeça deles. Então, como é que o justo vai viver? Você é justo. Você da internet, você é justo, foi justificado. Então, como é que nós vamos viver? Nós vamos viver por aquilo que acreditamos. Em todas as áreas da nossa vida, nós vamos viver como? Pela fé. Agora tem um detalhe. Não é pela fé dos outros. Você não vai viver pela fé do pastor, do bispo, do apóstolo, da missionária, da bispa. Não. As pessoas querem viver pela fé dos outros. Você vai viver pela tua própria fé, por aquilo que você acredita. Por isso, dá ouvido ao Evangelho da graça de Deus, cresça na fé, e aquilo que você acreditar é o que vai ser a sua própria vida. Fala assim, amém.